Eu de infância não tinha percepção da doença, ela se manifestou tarde em mim. Hoje a Padevi é a minha segunda família. E eu luto pela associação do jeito que eu posso e dou o meu melhor para o crescimento da associação. Então quando você sai da praça, aquela faz segurança, é um T. Ela Sim. vai e tem outra aqui. E só que tu não sabe o final do T. Eu calculei quantos passos mais ou menos dá pra mim poder dobrar pra direita ou esquerda. E nesse tempo, quando eu tava dobrando, eu acabei esbarrando numa pessoa e a pessoa derrubou o celular que ela tava usando. Do outro lado da rua eu escutei uma voz: ô moço, você é aí com a bengala, tu quer atravessar? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Antes de apresentar o nosso convidado, você já sabe, eu estou te convidando a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, as notificações, compartilhar esse vídeo e fazer todo o ritual necessário para levar mais longe histórias dele, que é diretor de divulgação da nossa Padevi. Eu converso agora com Luciano José Perkoski. Seja bem-vindo, Luciano, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá, a galera que tá curtindo em casa, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês, Douglas, o Lucas, o pessoal da Unijuí FM. Então a gente tá aí, como tu falou, vamos lá, vamos sentar o dedo no like. É isso aí. Vamos se inscrever no canal aí pra gente poder chegar, né, lá na Europa, nos Estados Unidos. Em todos os lugares. Isso. Agora, Luciano, vamos começar do começo, como diria um amigo meu. Você não é natural de Juí, né? Eu tava conversando com você fora do ar aqui. Você é natural de Independência, né? Mas veio pra cá cedinho, né? Isso, Douglas. Eu sou natural, a minha família é natural de Independência. Eu nasci lá em 3 de maio, no hospital lá, porque Independência não tínhamos hospital lá, por ser muito próximo, né, 9 quilômetros, então, e com 4 anos de idade eu acabei vindo para Juí com a minha família. E veio pra cá. E o Luciano, ele é deficiente visual. E a gente vai falar disso, claro, até porque essa semana é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E o Luciano até já foi nosso convidado aqui no Rizoma, enfim. Luciano, de infância já se manifestava essa doença? E eu queria que você falasse sobre ela, porque ela acaba definindo um pouco, né, a tua trajetória. Isso. Bom, Douglas, a situação da minha doença, no caso, né? Eu de infância não tinha percepção da doença, ela se manifestou tarde em mim. É uma doença degenerativa de retina, chamada retinose pigmentar, é de família hereditária, da família da minha mãe, e uma coisa bem curiosa é que a mãe, ela carrega os genes da doença, mas ela não tem a doença, ela só passa a doença para o filho homem, e não a filha mulher. Então, toda mulher da família, ela carrega os genes, mas ela não tem manifestado nela a doença. Ela passa normalmente para o filho homem. Na minha família, na história da nossa família, aí não tem nenhuma mulher nem que tenha essa doença. Só homens. E o homem passa também esse gene? Olha, até onde a gente tem conhecimento da família, não aconteceu. Do homem que possui a doença passar para os filhos. Inclusive eu tenho familiares lá que tem primos lá que tem 4 filhos e nenhum tiveram a doença. Então, na infância você não sentia nenhuma diferença, teve uma infância absolutamente normal. Sim, eu tive uma infância normal. Gostava de jogar futebol? O que era o normal do Luciano? Brincava na rua, enfim? Bom, Douglas, eu tive uma infância muito legal, muito alegre. Apesar de ser uma infância humilde, mas... Então eu sou de 77, né? Então ali nos anos 90... eu tinha ali na minha adolescência, era futebol, bolinha de gude, o famoso jogo de taco. Quem não jogou, né? Isso. E ir pra escola incomodar.
Eu estudava muito pouco. E aí, quando não estudava, ia pra frente da escola paquerar as meninas e incomodar os alunos. Estudava em que escola, Luciano? Eu aqui em Ju, eu estudei na escola Leopoldina, eu estudei no CIEP e estudei no Guilherme Clemente Keller, o Polivalente. Futebol, quase todo o menino dessa época, né? O guri dessa época tinha o sonho de jogar futebol. Sim. Foi teu caso também? Tinha o sonho de jogar? Eu nunca tive o sonho de jogar num time, mas eu gostava, inclusive joguei futebol amador. Chegou a jogar então futebol? Cheguei a jogar amador e assim, cara, a gente jogava no amador porque sempre tinha uma recompensazinha. E na época... Imagino até qual seja a recompensa. Mas às vezes era um valor em dinheiro mesmo, e às vezes uma chuteira, né? Fora aquele gole no final. Não, isso aí era quando ganhava tinha, quando não ganhava daí não era, daí era cara feia, né? Entendi. Quando é que começa a se manifestar a doença propriamente, que você percebe, né? Tá, Douglas, foi bem interessante essa pergunta, porque... Até falei, hoje eu tenho consciência das coisas que me aconteciam que antes eu botava desculpas, eu não queria aceitar, tal coisa, é isso e aquele outro. Mas hoje, com 47 anos, eu tenho a consciência que aquilo que se manifestava já era doença em mim. Então, assim, a primeira vez que eu notei alguma coisa errada na minha visão, eu estava morando em Foz do Iguaçu, eu trabalhava no Paraguai, e eu comprei na época um boombox, um rádio. Mas não é que nem as boombox de hoje, tinha toca-fita ali e tal. E eu colocava, eu tinha um quartinho bem pequenininho, tinha uma caminha. E lá no pé da beliche tinha um rack, eu botava ele lá em cima. E ele tinha duas luzinhas vermelhas no painel frontal, uma na lateral da outra. E eu deitado assim, escutando música e olhando para aquele rádio. E eu notava que uma luzinha piscava. Sumia, apagava e voltava. Aí eu cheguei mais perto e fiquei olhando, não. Voltei lá a deitar e olhando. Aí eu fechei um olho, no olho direito não era, tava normal. Daí fechei o direito e abri o esquerdo. O esquerdo sumia e voltava. Aquela luzinha foi a primeira vez que se manifestou. E antes Só que eu não sabia, eu não levei a sério. E a família também não sabia que tinha doença, né? Que tinha essa coisa hereditária. Ela né? era uma doença desconhecida, até por não ter tecnologia oftalmo para detectar ela. Então, na época ali, as tecnologias aqui no interior eram muito superficiais, eram mais externas, não tinha ainda uma tecnologia que conseguisse entrar dentro do olho, avaliar. Então eu descobri bem tarde o nome da doença, e assim que eu descobri o nome da doença, eu fui atrás de informações, porque todo mundo que descobre uma doença, tu quer curar a tua doença, correto? Então assim, eu fiquei anos da minha vida pesquisando, internet, fóruns, com pessoas até de fora do Brasil que possuíam a mesma doença, para saber como que era lá, se lá já tinha cura, ou se tinha algum tratamento, possíveis tratamentos para que a doença se estendesse, não afetasse tanto, né? A visão se estendesse por mais tempo, ou que conseguisse estabilizar. Tudo isso eu pesquisei. E muito pouco foi encontrado. Pois é, isso foi... essa primeira percepção tua foi em que ano, Luciano, lembra? Cara, eu vou te dizer que foi depois da idade do quartel ali. Aí que eu fui pra lá tentar a vida, trabalhar. Mas eu enxergava bem. Mas hoje eu tenho consciência que aquilo lá foi... Já foi o primeiro foi sinal. O primeiro sinal. Mas na época eu não levei a sério. Tanto que eu não esqueci aquilo e continuei minha vida. E... depois, ali pelos 25, perto, né, dos 25 anos, aí eu comecei a ter dificuldade pra ver, por exemplo, na escola. Aí eu já tinha no médio ali, quando eu fazia o médio lá à noite lá no Poli, eu perguntava pro meu colega que eu sentava lá atrás, né? Os bagunceiros sempre lá no fundo. Sempre. Perguntava pro meu colega aqui do lado, cara, eu não tô conseguindo ver naquele lado da lousa lá, tem um reflexo da luz aqui, tá o reflexo lá, eu não consigo ver o que tá escrito, eu vou ter que levantar e mudar. E ele, mas não tem nada lá, tá escrito tal coisa, era só pra mim o reflexo.
Não era um reflexo, Não na era um verdade. reflexo, era uma mancha, mas pra mim era um reflexo. Que mais tarde, assim, eu também trabalhei aqui no Jornal da Manhã, entreguei jornal, o Zero Hora também, e eu lia o jornal e eu comecei a notar que tinha uma gota de água no jornal. Eu tava lendo, tem uma gota de água, eu balançava a cabeça, a gota corria e saía fora. E também foi um dos sinais, foi o primeiro, hoje, eu tenho consciência, foi o primeiro buraco na minha retina. Essa gota? É o primeiro buraco na retina. Essa doença, ela consiste em degenerar a retina. A retina é feita de vasos sanguíneos muito finos, né? Sim. Quase da espessura de um fio de cabelo. E milhares. E aí os vasos vão secando. Eles vão secando e vai criando ele vai pigmentando, por isso que é retinose pigmentar. Vai pigmentando a tua visão. Vai criando buraco na retina. Então teve aqui... ali uns anos atrás, ainda que eu tinha uma visão baixa, eu não sabia se minha camiseta estava limpa ou estava suja. Uma parede branca estava limpa ou estava suja. Pra mim ela era parda. Ela era toda manchada de branco e preto. Mas a parte preta era os furos da retina, a doença. E quando é que você tem finalmente o diagnóstico, né? Imagino que aí você já começou a procurar ajuda, né, médica, enfim, Sim. tentar detectar qual era o problema, né? Faz bastante anos já que eu tive o diagnóstico. Foi ali talvez em 2000 e... no início dos anos 2000, um pouquinho pra frente. Não vou precisar bem preciso, 2005 talvez. Que tinha um médico aqui na cidade, ele já é falecido, que eu consegui uma consulta com ele, e até fui com uma tia minha. Foi o primeiro médico que fez o exame de fundo de olho. Só ele tinha essa tecnologia. Hoje é bem comum, mas ele tinha essa tecnologia, um exame de fundo de olho computadorizado. Então é colocado um colírio para dilatar a pupila. Tu fica vários minutos lá, até quase uma hora sentado. Cada tantos minutos pinga aquele colírio. Então tua pupila ela dilata, abre, que tua visão fica totalmente branca. E aí tu vai num aparelho lá e lá que nem fosse quase um ultrassom, né? Tu encosta o olho lá no computador, ele consegue ver teu olho por dentro. E aí ele detectou. Inclusive eu enxerguei na época as imagens da minha retina. Era uma bola vermelha cheia de manchas amarelas. E ela começa assim. A retinose tem duas fases. Tem duas maneiras de afetar a visão. Tem a retinose central e tem a retinose lateral. A central ela começa no meio da retina e vai abrindo. Então tu perde primeiro o foco. A visão da frente fica com o periférico. E a lateral, ela começa em volta e vai fechando. Foi o teu caso? Foi o meu caso. Então eu fui perdendo aqui, eu fui perdendo todo o ângulo de 180 graus. Foi fechando, até que teve uma época que eu enxergava como se estivesse olhando na fresta de uma porta. E naquela fresta eu enxergava longe e bem, mas era ali. Aqui, ó, podia botar a mão aqui, nada. Não tinha. Então pra mim se tornou, a parte mais difícil foi essa, porque eu tinha uma certa visão. Como é que eu ia explicar para as pessoas que aquela minha visão ali, eu conseguia enxergar, eu conseguia ler, conseguia trabalhar numa coisa fixa, mas eu não conseguia andar mais na rua, porque na rua eu não conseguia, ou senão eu tinha que andar aqui assim, ó. Aí eu começava a mexer muito a cabeça. E aí dificulta tudo, né? Para trabalhar, imagino. Exato. Você trabalhava nessa época, né? Sim, trabalhei até 2011. Mas não conseguiu mais. 2011 eu não conseguia mais ir pro trabalho. Eu cheguei pro meu chefe, falei pra ele, olha, não adianta, eu não consigo mais, eu tô trabalhando aqui, muita coisa que eu tô fazendo aqui é no tato já. Eu conhecia uma chave de pegar na mão, a polegada, o tamanho, uma 10, uma 11, uma meia, uma 13. Eu pegava na mão aqui assim e pegava na polca que assim, aqui é tal chave. Mas é mais complicado. Só que eu não falava pra ninguém isso era só comigo. Eu não falava pros meus patrão. Que tava no tato. Que eu tava no tato, Quando eu derrubava uma chave no chão, às vezes pra mim não ter que... Eu dava passada de pé pra achar onde é que tava, eu me agachava e juntava.
Entendi. E daí ele começou a notar isso. E eu expliquei pra ele, minha doença avançou muito e eu vou ter que parar. Vou ter que encaminhar uma aposentadoria pra mim. Infelizmente, vou ter que parar. E, Luciano, eu quero que você volte para esse momento onde o profissional, né, o oftalmologista, te dá o diagnóstico, né? Qual é a sensação? Um pouco desnorteado? Na verdade... Já começou ali um quadro de depressão? Não, Douglas, porque assim, o diagnóstico não foi dado pra mim. O diagnóstico foi dado pra pessoa que estava me acompanhando. Entendeu? Ele só fez o exame, ele pegou um olho de plástico, abriu o olho, explicou. Pra mim, tava uma tia comigo na época, minha mãe não pôde ir. E me explicou. E eu, adolescente, não tinha a capacidade que eu tenho hoje de interpretação, né? E também não era muito provido de inteligência como, graças a Deus, hoje eu sou. E então eu saí da sala e ele pediu, olha, vou passar umas orientações pra tua tia, espera ali fora. E passou pra ela, e ela não me falou, né? Provavelmente ela deve ter falado pra mãe em casa. Eu fiquei sabendo da gravidade da doença quando eu fui fazer um óculos pra mim. Fui numa ótica. E cheguei na ótica e entreguei a receita, eu preciso fazer um óculos. E atrás da receita tava escrito a doença tava escrito, eu lembro bem, retinose pigmentar 4.0. Isso eu consigo lembrar bem. Tava escrito atrás da receita. E eu entreguei pro cara. E o cara me olhou bem assim no olho e disse, tu tem essa doença aqui, cara? E me deu um estalo, sabe? Quando ele falou isso. Eu disse, mas por quê? Daí ele, não, essa doença, ela é bem complicada, ele colocou assim, bem complicada. Aí a partir daquilo dali eu pensei comigo, eu vou tentar. Só que na época a gente não tinha acesso em computador. Pois né? Estamos falando de uma época que pesquisar sobre algo era mais complicado. Hoje o oráculo tá na palma da mão, né? E na época era tu procurar algum livro, fui na biblioteca pública ver se achava alguma coisa que falava a respeito. Aí fui até que eu consegui conversar com pessoas que têm a mesma doença. E ver, e aí que eu comecei a tomar pé da situação. Mas é que assim, o médico falou pra mim, olha, Luciano, tu tem essa doença, tu tá com tanto de visão, tu pode ficar com essa visão pra sempre, ou tu pode perder amanhã. Existe a possibilidade dela estagnar? Existe a possibilidade dela estabilizar. E ela congelar, que eles chamam, e ficar. Eu tenho um primo em 3 de maio que tá com 54 anos, e ele tem a mesma doença, ele tem baixa visão, mas ele anda de bicicleta ainda e a doença dele parou ali e não evoluiu mais. Aí existem vários mitos, por exemplo, tu perdeu muito rápido porque tu é muito nervoso, tu é muito estressado, o sistema nervoso afeta. Tu perdeu a doença porque tu é um borracho, tu bebe muito. Esse meu parente na 3 de maio toma cerveja todo final de semana. E tá lá bem. Então tudo isso é mito, sabe? As pessoas ficam... A verdade é que não se sabe muito bem o motivo de uma avançar e outra não. Não se sabe o motivo. Assim, chega uma hora que ela avança. E daí ela estabiliza de novo. E o que pra mim aconteceu assim, eu não fui perdendo a visão, foram por etapas, entendeu? Eu perdi a visão, um X da visão, aí eu ia me adaptando. Aí eu tava bem, eu ficava 2, 3, 4 anos adaptado. Aí daqui a pouco... Mais um pouco. Dava um outro pico ali, perdi um pouquinho, perdi um pouco mais, um pouco menos. Só que nem eu te falei antes, em off, o pico mesmo da perda da visão foi em 2015. Que daí você me contou, né, e por isso a gente vai tocar nesse assunto para finalizar esse primeiro bloco, que de um dia pro outro, né, da noite pro dia, praticamente a tua visão... Acabou. Isso. E como é que foi amanhecer assim, Luciano? Na verdade, Douglas, assim, eu tinha já o diagnóstico, né? E no mundo perfeito, eu teria que ter me preparado psicologicamente para isso. Talvez indo num psicólogo. Sim, um apoio psicológico. Mas eu não fiz isso, porque eu não acreditava que isso ia acontecer comigo. Então, quando aconteceu, aí que veio a depressão, porque aí aconteceu. Até então era só uma suposição e eu não levava a sério. E eu sempre fui um cara pra cima, pra frente, tento até hoje ser. Continua sendo? Continuo sendo. Positivo, né? E eu pensei, comigo não vai acontecer, Deus vai me abençoar, eu vou continuar assim. E eu esquecia da doença, né?
Aí quando ela se manifestava, que dava um pico na visão, aí eu lembrava dela. Só que internamente o meu subconsciente estava trabalhando para isso. Porque o tato ele veio ao natural. Ele veio ao natural e sem eu perceber. Você foi ganhando habilidade em outros sentidos? Fui ganhando habilidade auditiva e sensorial e também aqui física. Sem eu... Não foi proposital. Foi o meu próprio organismo. Tanto que assim, eu abria a gaveta, conversando com a mãe, abria a gaveta, enfiava a mão, pegava um garfo, uma colher. Era involuntário. Nem eu não me tocava nisso. E foi a minha família que se tocou. Como é que tu pegou ali sem ver, sem olhar? Entendeu? Porque pra mim era um processo natural. Foi um processo natural. Assim como eu te falei, né, das ferramentas na oficina, que eu pegava na mão e já sabia o tamanho, eu tocava na polca aqui, eu já sabia o tamanho que eu tinha que usar da chave ali. Foi um processo natural. Eu não treinei para isso. Começou a acontecer a partir da tua condição. Isso, da minha condição. Muito bem, vamos colocar um pouquinho de música na nossa conversa para seguir depois? O que a gente começa? O Luciano é eclético, né? Pelo que eu sei, no gosto musical, Luciano. É, isso daí. Então, vamos começar aí com um clássico do rock, que é Eagles, Hotel California. E que começo, hein? E na sequência, a segunda música, Luciano? Na segunda a gente vai vir pro Brasil, especificamente Porto Alegre, e vamos com Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore. São as duas músicas do nosso convidado Luciano Perkoski. Claro que a gente vai falar mais sobre essa caminhada dele, vamos falar também sobre questão social, tudo aqui no Encontro Casual. Não sai daí do rádio, ouve as duas primeiras. Quem tá no YouTube, a gente já segue a conversa por aqui. E olha o like. Vamos botar o dedo lá. Vamos seguindo o Encontro Casual, recebendo hoje Luciano Perkoski, que é diretor de divulgação da Apadevi, a nossa Apadevi. Luciano, você estava falando do dia, né, em que recebeu, que perdeu quase totalmente. Hoje você tem quantos por cento de visão? Dá para quantificar o que você tem de visão hoje? E ficou mais ou menos no mesmo nível daquele dia, né? Do dia que você amanheceu sem ver praticamente. Então, Douglas, ouvintes, hoje, para quem me olha, não consegue perceber a falta da visão. E depois eu vou explicar os motivos. Mas hoje eu tenho menos de 0,5% de visão. Menos de 0,5%? O meu olho esquerdo eu não tenho nada de visão, e no olho direito eu consigo a percepção do contraste. Por exemplo, uma luz acesa num ambiente, a luz ela tem o destaque, então eu consigo ver um borrão mais claro, diferenciando. E no sol também. No sol, então, quando tem o sol, eu consigo ver a claridade. Inclusive, me incomoda muito, eu tenho que usar óculos. Me machuca muito o olho a claridade do sol. Até porque você tem um olho claro, né? Agora, Luciano, o quadro de depressão que veio com esse dia, né? Porque, como você disse, você não acreditava que iria acontecer, né? Que iria chegar. Talvez psicologicamente não se preparou. Apesar do corpo estar reagindo, né? Com os sentidos sendo aprimorados ali. Foi muito difícil. O que aconteceu nesse período? Na verdade, Douglas, a depressão também já tinha dado sinal, assim como a perda da visão, e eu não tinha levado a sério. Quando eu trabalhava ainda, por 2 momentos eu tive fortes dores de cabeça de ter que ir pro pronto-socorro, principalmente na parte da nuca. Teve uma vez que eu desmaiei e um tio meu levou, e eles fizeram testes pra ver se eu não tava com aquela doença que afeta a nuca aqui, meningite? Meningite. Fizeram o teste pra ver e eu não era. E aquilo já era um sinal. Depois, eu pesquisando mais pra frente, depois que eu já estava dentro da depressão, eu fui pesquisar, que eu encontrei uma matéria que falava que a depressão, certos tipos de depressão davam sintomas aquela dor de cabeça que eu tive. Mas isso foi mais depois. Então, assim, eu não levava a sério essa situação de depressão. Inclusive, fui uma vez, minha avó estava internada, e eu fui lá ficar com ela uns minutos no intervalo do trabalho, e no lado na cama tinha uma menina de 15 anos com depressão. E eu vi aquilo,
Ela tava lá desmaiada, conversei com a mãe dela e eu não conseguia entender como é que a depressão levava uma pessoa àquela situação. Só depois que tu tá dentro, que tu vê quão sério é a depressão. Eu lembro muito bem que eu ia pra 3 de maio lá nos meus familiares com a minha namorada. E nós... Então o que aconteceu? Ela morava aqui em outro ponto da cidade e na época o ônibus passava, o ônibus de linha contornava, de interior urbano contornava a cidade aqui. Saía lá da rodoviária, vinha pela 21 de abril e coisa. Enfim, eu peguei o ônibus, ela ia pegar o ônibus aqui no próximo ao campus aqui, que ela morava num bairro próximo aqui. E eu peguei um mototáxi pra vir até ali pra pegar com ela. E no caminho eu comecei a sentir dor de cabeça. E eu pedi pro moto, olha cara, para que eu não aguento mais. E ele era meu amigo, a gente passou na São João, comprei um medicamento relaxante muscular, expliquei pra mina, tomei e vim. Tá, embarquei e fomos. Foi o pior final de semana da minha vida. Eu passei o tempo todo lá onde que eu fui deitado com dor de cabeça, muita dor, febre. E a partir daí eu comecei a ter um medo de tudo e principalmente medo de doenças fatais, como câncer, como coisas assim. Qualquer dor que eu tinha, o meu cérebro já achava que e a partir dali nunca mais eu fui o mesmo. Eu comecei a ter crises de ansiedade muito forte a partir daquele dia. Crise de ansiedade assim, de faltar o ar, acordar, parecia que tinha um tijolo aqui no peito pressionando. E aí eu fui consultar, fui para os tratamentos e eu me trato até hoje. Então desde 2015 eu me trato, tomo um medicamento, fui muito em psicólogo. Então hoje eu não tô curado, mas hoje eu consigo lidar com a depressão. Eu consigo, eu sei o momento que ela tá pior e o que fazer, como fazer para melhorar, para conseguir relaxar e tirar aquele peso da cabeça. Eu consigo trabalhar com a depressão, hoje eu aprendi, porque a depressão para mim não tem cura. Talvez para alguém tenha, mas para mim não. Então eu tenho que trabalhar quando ela vem, eu tenho que trabalhar com ela para que ela cause o mínimo de estrago possível e que fique o menos tempo possível comigo. Naquele momento. O teu diagnóstico, a tua situação também afetou psicologicamente a tua família? Como é que foi a reação deles, especialmente nesse dia, né, que a perda de visão foi quase total? Ele afetou um pouco a minha mãe, porque meu pai ele já não leva muito a sério. O meu pai é bem ignorante de conhecimento, assim, uma pessoa analfabeta, uma pessoa... Então ele não leva muito a sério. Mas a minha mãe, sim, ela também ficou um pouco depressiva. Sentindo culpada, porque afinal sai dela esse gene, né? Isso daí, assim, isso daí eu sempre deixei claro pra ela que não era culpa dela. Sempre trabalhei isso daí, sabe? Eu disse pra ela, não, a pessoa não... Ninguém quer passar isso pra alguém. E nem tu não sabe também. Ninguém sabia. Quando eu fui o primeiro filho, o primogênito, como é que eles iam saber? Hoje em dia a gente tem exames que detectam um problema no feto, dentro da barriga. Então, mas em 1977, quando eu nasci, ninguém sabia. E eu eu nasci, não tinha aparentemente nada, então se manifestou bem mais tarde em mim. Então, eu sempre tirei da cabeça dela isso. Então, assim, a gente convive, né? Eu tenho meu ambiente, eu moro sozinho, separado, moro sozinho, porém no pátio, porém no meu ambiente, entendeu? Meu quarto, meu banheiro ali, porque eu gosto de privacidade, eu gosto de momentos sozinhos, conversar com os amigos online, fazer as minhas coisas. Então, eu tenho meu ambiente, mas a minha família me apoia bastante, meu irmão me ajuda, a minha mãe. O meu pai, ele já nem tanto, mas a minha mãe me ajuda bastante também nos afazeres da casa, cozinhar um feijão, deixar pronto pra mim um prato quando eu preciso, que é só esquentar, né? Cuidar da roupa.
Não que eu não saiba fazer. Graças a Deus, nessa vida eu aprendi a fazer tudo. Principalmente quando eu morei sozinho. Quando eu fui pra Foz do Iguaçu. Eu ia chegar nessa parte exatamente do aprendizado. Foi um aprendizado lidar com tudo, porque muda toda a perspectiva, né? Apesar de você, como você disse, ter evoluído o tato, a audição, mas ter uma independência como você tem aqui... Foi difícil esse período de adaptação para chegar nessa independência que hoje você tem? Eu não sei para os outros, Douglas, mas para mim não foi tanto. Até porque, como eu te falei, como eu vinha perdendo a visão sem mesmo eu saber e fui adquirindo, apurando os outros sentidos involuntariamente, então assim, quando eu fiquei totalmente cego, a maioria das coisas eu já estava fazendo meio que mecanicamente, entendeu? No tato. Então eu só fui adaptando algumas coisas. Hoje, ainda, tem gente que não crê, na minha casa é eu que troco o chuveiro, é eu que mexo na parte de instalação elétrica do chuveiro, eu faço. Encanamento, torneira, ligar a máquina de lavar, eu não chamo encanador. Tinha um vazamento lá em casa, eu e meu pai, cortamos a parede, meu pai abriu e eu ajudando ele, nós compramos, nós fizemos, eu e ele. Olha só. Entendeu? Porque assim, olha, coisas que tu fazia no teu cotidiano, porque eu quando enxergava eu sempre procurei fazer de tudo um pouco. Trabalhar em mecânica, trabalhava um pouco de encanador, trabalhei de servente de obra, sentar tijolo, mexer com um pouco de parte elétrica, até um pouco de eletrotécnica, que eu tinha um primo que infelizmente é falecido, que ele era eletrotécnico de televisão e coisa, e ele me ensinava muito, coisas assim, mexer com rádio, ventilador, essas coisas, e eu gostava de aprender. Eu sempre fui uma pessoa que eu ficava no ombro, vendo como que era. Como fazia para conseguir. E eu fui adaptando. Mas a parte de ser deficiente da porta para fora, aí eu precisei passar por uma reabilitação. Aí você procura a Padevi. Como é que a Padevi chega no seu caminho, né, Luciano? Bom, eu não tinha acabado o meu ensino médio, saí, ficou pela metade, faltava fazer o último ano. E quando eu voltei de Foz do Iguaçu, porque meu pai estava meio doente, coisa, e eu fiquei, ainda demorei não procurei mais estudos, até que um belo dia eu fiquei sabendo do EJA, que é o que tu faz... De jovens e adultos. E aí tu estuda em casa e vai fazer uma prova, é literalmente assim, né? Fui procurar o EJA, e eu já estava com uma visão bem limitada. Então eu precisava fazer uma prova ampliada, sabe? E aí, eu estudei. E aí fui fazer a prova no 25 de julho. A prova do EJA. Chegando lá, eu expliquei pro guarda, olha, assim, qual que é o teu nome? Então a tua letra começa com L e tua sala é tal. Aí eu entrei na sala, tinha só uma pessoa na sala. E a professora, só um aluno. Aí eu perguntei, prof, mas e a turma? Não, a pessoa com deficiência é dividido, cada qual, cadeirante para um lado, pessoa com deficiência visual é aqui. E é por ordem alfabética também. E o rapaz que estava na sala era cego. Ele é falecido, já se chamava Losuir Pascoal, era lá do CIS Brasil. Também era com ela, então estava na minha sala. E ali no intervalo das provas, começamos a conversar e ele me falou da Padevi. Eu não sabia que existia a Padevi. E ele me convidou a conhecer a Padevi. E eu fui conhecer. Só que não entrei pra Padevi ainda. Eu demorei muitos anos pra entrar pra Padevi. Por quê? Porque eu trabalhava. Na verdade não tinha tempo pra ele. E também um pouco de preconceito. Tinha preconceito? Eu tinha. Eu não posso negar. Preconceito e... assim... Eu entrei na Padevi quando eu fui conhecê-la. Era um dia bonito de sol. Tinha um torneio no ginásio. Lotado de gente. Eu tava lá com meus amigos, bebendo. E me deu um estalo. Eu vou ali conhecer a Padevi aqui do lado no IMEAP. Até falei para um amigo meu, cuida da minha bicicleta aí. Que eu vou ali falar com os amigos e logo volto. E eu saí. Fui lá, cheguei lá, bati. Entrei. E a gente entrou num ambiente... assim... diferente, né?
Então tava todo o pessoal sentado ao redor de uma mesa. Eles estavam trabalhando com artesanato, se eu não me engano. E eu achei aquilo tão deprimente, sabe? No meu primeiro contato com aquilo. Eu pensei, puta, tem um mundo lá fora. E eles estão trancados aqui. E eles estão aqui trancados. Isso aqui... E eu, comigo, não falei, eu pensei, né? Mas eu fiquei um pouco lá. Conheci todos eles e começou a me dar angústia. E eu louco pra sair, sabe? Puta, eu tenho que sair daqui, cara. Eu tenho que sair daqui. Aquilo começou a me dar um aperto, um nervosismo. E aí é que eu considero o preconceito, entendeu? De mim, da minha parte. Me dá uma ansiedade. Eu me despedi e saí. E nunca mais... não vou voltar aqui. E nunca mais eu botei os pés lá. Não fui, eu fui trabalhar, fui viver a minha vida. E eu só voltei pra Padevie em 2011, quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar, não conseguia mais trabalhar, não tinha mais visão pra ir. E aí eu voltei. Aí eu fui lá na escola, conversei com o pessoal, fui uma semana junto com a galera lá pra conhecer. E aí eles, não, pra tu vir tu tem que se matricular, tu tem que isso e aquele outro, tem que trazer um laudo médico e tal. Fui lá, providenciei, e a partir de 2011 eu entrei lá, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque melhorou, imagino, para toda essa adaptação, né, a uma vida que você leva hoje, né? A Padevie é fundamental. Né? Douglas, assim, hoje a Padevie é a minha segunda família. E eu luto pela associação do jeito que eu posso e dou o meu melhor para o crescimento da associação. Então, ali dentro da Padevie, em primeiro lugar, eu tive apoio de pessoas que estavam na mesma situação que a minha. Eu me identifiquei, tá? Porque assim, depois que eu comecei a perder a visão fortemente, muitas pessoas se afastaram de mim. Principalmente a namorada que eu tive. Foi a primeira. E aí, até alguns familiares se distanciaram. E os amigos, então, nem contar. E daí eu acabei ficando meio sozinho. E ali eu me identifiquei com os meus. Ó, aqui tá os caras que são igual a mim, que vão fazer o mesmo que eu faço. E aí eu comecei a frequentar. Comecei a frequentar a Padevie. E ali eu fui aprendendo com eles e ensinando também. Com certeza. E a gente vai falar mais disso no próximo bloco, porque chegou o momento de você anunciar mais 2 músicas, Luciano. O que a gente vai ouvir agora? Bom, Douglas, então... Pro pessoal de casa, eu sou um cara bem eclético. Então a gente começou com dois pop rock, clássico do rock. E agora a gente vai com 2 clássicos da música tradicional gaúcha. A gente vai então com os Monarcas, O Vento, e com o nosso Baitaca, Se Não Tocar Não Adianta, do fundo da grota. Se não tocar não adianta. É o nosso convidado, Luciano Perkowski. Claro, tem o bloco final aqui. Fica ligado, você que está na rádio. E você que está no YouTube já segue a conversa agora, porque vem aí o bloco final do Encontro Casual aqui da Unijuí FM, recebendo o diretor de divulgação da Padevie, Luciano Perkowski, deficiente visual, e que vai falar agora, nesse início de bloco, dessa reabilitação, né? Porque dá para chamar assim, né, Luciano, de uma reabilitação, de um quadro de perda quase total da visão para uma vida independente e que tem várias atividades. Você pode até falar disso também. Daqui a pouco tem o treino do futebol, hoje é tarde, e enfim, você leva uma vida normal dentro do teu quadro. Como é que foi esse processo de reabilitação? Bom, Douglas, a reabilitação, apesar da Padevie ter a reabilitação, e aqui na Unir a gente também tem, eu não fiz aqui em Juí a reabilitação. Tudo aconteceu casualmente. Eu fui visitar meus familiares em 3 de maio, tava lá, e lá eles também têm uma associação de pessoas com deficiência visual, e eles estavam fazendo reabilitação na cidade de Giruá, num centro estadual voltado para a reabilitação de pessoas com deficiência visual e motora. Existe até hoje esse centro lá, ele é estadual, ele abrange toda a região, só tem 2 aqui no estado, Giruá e Lajeado, que fazem esse tipo de situação. E eu tava lá e eles iam ir pra lá e falaram, tu não tem uma carona na van, na Kombi, tu não quer ir junto pra conhecer o ambiente? E eu estava lá, vamos até lá. Aí chegamos lá, eles foram recebidos pelos profissionais e a profissional falou pra mim, olha, nos atendimentos tu não pode participar, é só o grupo. E aí eu fui conhecer, ele fica no hospital lá de Giruá,
Ele é dentro do hospital, esse centro de reabilitação. E enquanto eles foram para os atendimentos, eu fiquei conversando com os profissionais. E aí, no final do atendimento, a psicóloga lá da instituição perguntou para mim se eu não desejava fazer essa reabilitação lá com eles. E aí eu coloquei a minha situação, né, que eu não... Porque ainda não estava usando bengala. Eu estava com uma baixa visão. E aí ela colocou, e eu disse, só que vai ficar um pouco ruim de eu vir para cá. E aí ela disse, não, mas aqui nós somos do estado, se nós emitir um ofício, o município tem a obrigação de te trazer. Aí então eu fiz a minha matrícula no dia, peguei o ofício e trouxe. Aqui vai um pouquinho da minha reclamação. Eu levei esse ofício aqui na época no SUS ali, falei com a pessoa que era encarregada pelo transporte, olha, tá aqui o ofício assim, assim. Eles me recusaram. Então assim, ó, eu no primeiro atendimento já não fui, recebi uma ligação e eu expliquei, olha, não foi, eu não... se tu tiver 4 faltas, tu vai perder o atendimento. Então a pressão era de lá e eu não consegui o transporte daqui. Então assim, resumindo, eu consegui ir uma vez com o transporte daqui, de dia que eles iam levar um pessoal pra lá, pra fazer a reabilitação. E uma van foi cheia, eu fui, aí lá eu coloquei a situação e ela disse, não, vamos fazer uma carteirinha de passe livre pra você vir de ônibus. Que existem as leis estaduais, federais e municipais te permitem. Então hoje eu não pago para viajar. Sim. Tanto para fora do estado, dentro do estado e nem aqui no município. Tem essa possibilidade. Tem as acessibilidades via comprovação, tudo com... Claro. Cada qual tem, né, para fora do estado de 2 anos eu tenho que renovar, dentro do estado a cada 3 anos eu tenho que renovar, e aqui no município a cada 3 anos eu tenho que renovar. E aí eu tenho que apresentar novamente a documentação. Enfim, então daí na segunda vez que eu consegui o transporte para lá, a assistente social ela tinha feito para mim, enviou para a FADERS em Porto Alegre, lá fizeram e voltou com ela e ela me entregou em mãos. E a partir daí eu comecei a ir de ônibus para lá. Lembrei de um detalhe importante. Antes do período do ônibus teve uma fase ali que, assim, eu conversando com a psicóloga de lá, perguntei, não tem ninguém de Juí que vem fazer tratamento aqui, que vem em particular? E ela me indicou um usuário que levava um filho para fazer um tratamento lá, me passou o telefone, eu entrei em contato, o nome dele é Fabiano, não vou precisar o sobrenome agora, ele trabalha na Unimed, tem um filho com deficiência física, e eu conversei com ele por telefone, expliquei a situação, e ele se propôs a me dar carona pra lá. Então nós rachava o combustível. Toda vez que ele ia levar o filho, eu saía lá de casa, eu caminhava umas 8 quadras até a Siqueira Couto, lá num ponto que nós marcávamos, e ele passava de Gol e eu pegava carona. Aí eu rachava o combustível com ele. Então eu fui algumas vezes pra lá, não vou precisar quantas vezes, até ficar pronto o meu passe livre. Aí depois eu passei de ônibus de rodoviária. E aí aconteceu esse processo de reabilitação. Isso, daí lá, os atendimentos lá eram 40 minutos individuais. Então eu chegava de manhã, eu ia... O primeiro atendimento que eu tinha era o Braille. Que é a escrita e leitura do cego. Então era 40 minutos, saía daquele atendimento, tomava uma água. O segundo atendimento que eu tinha era daí orientação e mobilidade, que é o que ensina a se orientar e usar bengala. Que é o mais fundamental? Pra mim foi o mais fundamental, porque eu precisava me locomover. E aí, como eu tinha um pouco de visão, eu fui adaptando um pouco de visão com a bengala, eu criei um método próprio. Para conseguir conciliar aquele pouco de visão com a bengala, com o que a bengala podia me proporcionar. E ali eu consegui criar um método mais seguro. Foi o que me ajudou por anos, até que eu perdi a visão. E agora eu dependo só da bengala. Pois é.
Vamos falar, a gente tem que falar, infelizmente, de preconceito, né? Porque a gente está vivendo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e é necessário a gente trazer essas temáticas de preconceito ainda, de discriminação, porque existe ainda, né, Luciano? E você, particularmente, sofreu muito, assim, lembra de situações que sofreu preconceito pela tua condição? Hoje melhorou nesse sentido? Você acha que a sociedade está mais receptiva, entende mais cada tipo de deficiência, não só a tua, mas enfim, de tantas pessoas, né? Douglas, assim, por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui para levar ao povo ijuense, as pessoas que estão ouvindo a rádio, o que eu sou, como eu sou e por que eu estou assim. Porque assim, se você não divulgar, não vai chegar até as pessoas. E assim, o que a gente chama de preconceito? A gente pode dividir o preconceito em algumas, vamos fracionar ele. Tem o preconceito que é pela falta de conhecimento. A ignorância, né? A ignorância. Tem o preconceito pelo medo. E daí tem o preconceito que é o preconceito pela vergonha de participar, que é o pior. A pessoa que sente vergonha de você. Que aí tu pode chamar de preconceituoso mesmo. Esse tá? é. Então assim, felizmente de 2010 pra cá, a Padevi tem atuado muito nas mídias. Fazendo, acontecendo. E tá quebrando bastante essa lacuna que existia entre nós e as pessoas ditas normais. A gente fazendo essas atividades que a gente fez, que nem segunda-feira aqui, a gente coloca a pessoa dentro do nosso mundo para ela ficar um pouquinho por dentro. Mas ainda assim, eu passo bastante dificuldades, principalmente no nosso centro aqui, devido à má infraestrutura que a gente possui no município, não é só Ijuí. É uma condição geral, né? É uma condição geral. Pessoas que não conseguem te auxiliar ou não sabem como te auxiliar. Pessoas que param para te olhar como se você fosse uma apresentação de alguma coisa inédita, né? Uma pessoa te vê, tô andando de bengala no centro, eu já tive plateia, né? E eles ficam comentando entre eles como se você fosse surdo e não estivesse ouvindo o que eles estão falando, né? E, assim, posicionamento de coisas no centro, pessoas das lojas que posicionam coisa pro lado de fora, aí você bate, você derruba, aí te xingam, aí você se bate numa pessoa, a pessoa te xinga. Ainda enfrenta isso todo dia. Aconteceu um caso bem há um tempo atrás, já faz mais de ano, um caso bem complicado ali na Panvel, na faixa de segurança da Panvel ali. Eu vim da praça, então quando você sai da praça, aquela faixa de segurança é um T, ela Sim. vai e tem outra aqui, e só que tu não sabe o final do T. Eu calculei quantos passos mais ou menos dá pra mim poder dobrar pra direita ou esquerda, não tem uma marcação ali. Então eu saio do meio fio e eu conto, e eu acho que é aqui que dobra, e vou muito pelo barulho dos carros que estão dobrando ali e estão parando. E nesse tempo, quando eu tava dobrando, eu acabei esbarrando numa pessoa e a pessoa derrubou o celular que ela tava usando na mão. Ela tava atravessando a faixa de segurança olhando pro celular e não pra faixa. O que já não pode fazer. Ou seja, foi a pessoa que esbarrou em mim, não eu nela. Ela esbarrou na minha bengala e com o susto ela derrubou o celular. Essa pessoa me desacatou com palavrões que até hoje eu desconheço alguns. E queria partir pra agressão física. Era uma pessoa do sexo feminino. E eu também não sou muito quieto, né? Revidei. E assim, pra resumir a história, um atendente da Panvel saiu lá, chamou a gente, foi pra calçada ali na porta da Panvel, saiu lá e falou pra ela que ela estava errada, que tinha câmeras no local e que ela estava atravessando a faixa de segurança olhando pro celular. E ela que esbarrou em mim. Porque ela queria que eu pagasse o estrago. O estrago que aconteceu, quebrou a tela do celular dela. Enlouqueceu. Então esse foi um dos episódios que aconteceu. Outro episódio foi na quadra de baixo da esquina da Colombo.
Eu fui atravessar a rua pro outro lado, quem vai a Novo Hamburgo Calçados. Parei no meio-fio ali, porque o movimento de carro tava grande. Porque assim, ó, eu não... Como é que eu vou pedir uma ajuda pra alguém se eu não sei onde é que tá esse alguém? Então eu paro na esquina e eu fico ali com a bengala em pé, esperando pra ver se alguém se toca que eu tô ali e oferece ajuda, ou tentando ouvir alguém que tá próximo pra me chamar. Então eu fiquei ali uns 5 minutos no sol e nada. Passava um, passava dois, meio rápido nas costas, no lado, mas não dava tempo de eu abordar. Do outro lado da rua eu escutei uma voz: ô moço, você é aí com a bengala, tu quer atravessar? Quase que eu larguei uma piada. Não, eu tô aqui, né, porque eu gosto de ficar aqui no sol. Mas daí, como tu precisa da pessoa, eu falei: sim, moço, eu tô precisando de uma ajuda pra atravessar. Daí a pessoa disse assim: então, espera um pouco aí, se prepara que quando eu falar tu pode vir. Aí deu meio um silêncio assim, ele... Pode vir agora, era um sexo masculino. Quando eu botei a bengala que eu dei 2 passos, um carro freou em cima de mim. Mas em cima, assim... Fez de propósito? Fez de propósito. E ele saiu rindo do outro lado com os amigos. Olha lá, o cego quase engraxou o pneu do carro. E desceram, saíram rindo. Eu não sei quem que é. É inacreditável. Ninguém deu bola para aquele acontecimento. Eu só voltei para a calçada e fiquei ali. Aí o carro buzinou e saiu. E eu fiquei esperando aparecer alguém para me ajudar a atravessar. Então, enfim, ainda existe muito, né, Luciano? Pelo que você está contando, temos muito a evoluir ainda. Mas assim, eu desejo tudo de mal para a pessoa que fez isso comigo. Eu não sei quem que é, mas daqui a pouco ela vai colher. Isso sempre é a lei do retorno, né? A gente está chegando aqui à parte final do programa e aí tem o quadro existencial. Vamos fazer, Luciano? Vamos fazer. Começando com qual é o maior sonho atual do Luciano Perkoski? O maior sonho atual é eu adquirir uma casa própria para o meu pai e para minha mãe. A coisa mais bonita que o Luciano Perkoski já viveu? Cara, a coisa mais legal e mais bonita que eu vivenciei mesmo depois de cego foi andar de avião. Andar de avião. A coisa mais triste que o Luciano Perkoski já viveu? A coisa mais triste que eu já vivi foi uma decepção amorosa. O que é a morte para o Luciano Perkoski? É uma consequência da vida, uma coisa natural para todo mundo. E para finalizar, o que é a vida para o Luciano Perkoski? A vida para mim é fazer o que eu gosto, quando eu gosto, sem prejudicar ninguém. Muito bem, eu quero aqui agradecer imensamente o Luciano pela presença aqui no Encontro Casual, dizer que você é uma inspiração pela superação, por continuar mantendo essa força, essa alegria, né, que contagia a gente aqui na maneira como você se expressa, conversa. Dizer também, claro, que dentro da APADEVI você tem feito um trabalho de divulgação excepcional e eu quero que você fale aqui, quem nos ouviu agora e quer saber, conhecer um pouco mais sobre a APADEVI, como é que faz, onde vai, onde acessa as redes sociais, enfim, qual é o caminho, Luciano? Quem estiver em casa, tiver conhecimento de uma pessoa com qualquer tipo de deficiência visual e que queiram conhecer o nosso grupo, fazer uma visita, e mesmo não tendo, que gostaria de fazer uma visita todas as quintas de manhã, das 7h30 às 11h, a gente está no primeiro prédio da escola IMEAB, na Avenida Getúlio Vargas. Entrando no pátio da escola, é o primeiro prédio, tem uma plaquinha lá escrita APADEVI. A gente tem o nosso Instagram, APADEVI Juí, quem quiser seguir, é só acessar lá. E a gente tem bastante vídeos, postagens, principalmente do nosso esporte aí, que numa outra oportunidade a gente vai conversar sobre ele. Com absoluta certeza. Luciano, mais uma vez obrigado, parabéns pela tua trajetória, teu trabalho e essa divulgação que tem que seguir aí, incansável dentro da APADEVI. Obrigado, Douglas. E eu quero deixar uma frase aí pra galera que tá ouvindo. A gente não quer pena, a gente só quer respeito e compreensão. Exatamente. Claro que além de te agradecer, eu quero que você anuncie as 2 últimas do programa, né? Pra gente fechar a conta da programação musical aqui do Encontro Casual. É isso daí, Douglas. Então, como eu falei pra você, eu sou eclético. Começamos com clássicos do rock, viemos para os clássicos gaúchos e agora vamos tocar 2 sertanejas aí. Então, eu gostaria de ouvir com Vitor e Léo Borboletas
e com o milionário José Rico, Estrada da Vida. E assim a gente finaliza o Encontro Casual com o Luciano Perkosky. Obrigado a você que nos acompanhou. Ele já deu o recado, né? Like, compartilha, se inscreve em nosso canal, todo aquele ritual pra gente... E ativa o sininho. E ativa o sininho, Encontro Casual fica por aqui, até a próxima!